Oi, gente, hoje eu vou falar do livro, o último livro que eu li ano passado, que é 1968, o ano que a Terra tremeu. Fala sobre vários acontecimentos de 1968. Então eu vou dar uma pincelada nesses acontecimentos, porque eu não tinha noção antes de ler o livro de tanta coisa que tinha acontecido. Então eu vou pincelar que o Brasil era a época da ditadura, o presidente era o Costa e Silva, e estava rolando também a guerra do Vietnã, e que era a guerra assim, que era o sul contra o norte comunista queria anexar o sul, e os Estados Unidos não tinha nada a ver com isso, mas eles não tinham pavor de comunistas, né? Se meteram na guerra, mandaram seus soldados, morreram, mataram, e foi uma guerra que só terminou nos anos 70, quando os Estados Unidos tirou suas tropas do Vietnã. E foi uma guerra suja porque os Estados Unidos e o Vietnã do Sul, os Estados Unidos financiavam o Vietnã do Sul e usaram armas químicas na população. E no final os Estados Unidos perdeu a guerra porque o Vietnã do Norte anexou o Vietnã do Sul, como é até hoje. Mas eles perderam a guerra e saíram dizendo que eram vitoriosos, mas não, a gente sabe que não. Outra coisa sobre o Vietnã é que o Muhammad Ali, o lutador, ele foi convocado para lutar na guerra do Vietnã, mas ele não quis ir, porque ele disse assim que ele, além dele ser islâmico, ele não ia lutar uma guerra um país por massacrar pessoas de um país pobre, e também que adianta ele ir lutar naquela guerra se eles mesmos negros não têm os direitos devidos, mas querem que eles vão morrer na guerra. Então ele disse que não ia, ele até foi penalizado, perdeu o cinturão dele, isso foi revertido depois, mas ele não foi, ele deu as razões pelas quais ele não ia, né? É verdade, né? Que é que nem Martin Luther King falava, aqui na hora de convocar para a guerra são todos irmãos, mas volta para cá, continua a segregação, continua a mesma coisa. Então, nessa época, o Nelson Mandela foi preso, de ter notado aqui, ele foi preso e só seria libertado em 1990. Então, tipo, bastante tempo, assim, tipo, dos anos 60 até 1990, quando acabou o apartheid, e ele depois se tornou presidente da África do Sul. Outra coisa que eu ia falar que é que pairava o conflito, o medo do conflito nuclear entre Rússia e Estados Unidos, né, que eram aliados na Segunda Guerra contra o nazismo, mas depois começou a crescer muita desconfiança porque um tinha uma ideologia capitalista, né, os Estados Unidos, e outra comunista, a Rússia. Então começou assim aquela corrida espacial também, e a corrida nuclear que fazia o mundo ficar em suspenso, né? Imaginando o que ia fazer, o que ia acontecer, quem que ia fazer a bomba, né? E ocorreu que, né? Bom, na corrida espacial, os Estados Unidos, a Rússia foi na frente, conseguiu começar ganhando. Tô me confundindo, tô gaguejando aqui. Mas depois os Estados Unidos disse que ia botar o homem na Lua até o final de 69, o presidente Kennedy falou, e foi o que aconteceu, né? Em 68 o homem só se fez foi ao redor da Lua, assim, circundou a Lua, e já era um grande feito. Aqui outra coisa que fala, assim, é do Edson Luiz, que eu não podia deixar de falar, que era esse menino, esse rapaz de 17 anos, que estava almoçando no restaurante Calabouço, e esse restaurante era palco de muitas manifestações estudantis. E ele não era exatamente assim um militante, né? Ele assim, tipo, via que estava protestando por melhorias no restaurante, por melhorias, né, dos estudantes, e
ele estava meio que no meio, mas não que ele fosse assim militante mesmo. E ele, numa dessas manifestações, ele acabou levando um tiro no peito, né, que o matou. Os estudantes pegaram o corpo dele, né, e levaram para, acho que para a Assembleia e Legislativa, e daí era a morte da inocência, porque era um rapaz de 17 anos que tinha ido para lá só para estudar, né? E ele virou um símbolo, né? O Edson Luiz. E fala aqui das diversas revoltas estudantis que teve no mundo todo. Por exemplo, teve na Espanha, na França, como mais conhecida, as revoltas estudantis no Uruguai, no Equador, aqui no Brasil, lógico. Vários protestos assim contra as ditaduras. E o principal, a maioria das ditaduras tem isso em comum: combater o comunismo. Era a ditadura do Brasil, a ditadura da Argentina, do Chile, né? Ditaduras sempre tinham isso em comum, de querer de um fantasma de um comunismo invisível que nem chegava lá, nunca chegou lá, nunca chegava, ou tentativas de que chegasse eram suprimidas, sempre com esse mote de essa desculpa, né? Daí, deixa eu ver, também em 1968, você devia ter marcado aqui, foi a morte do Martin Luther King também. Em 1968, ele levou um tiro, eu não vou achar a foto, depois eu ponho a foto. Ele estava na sacada em Memphis, porque ele ia fazer uma caminhada junto com os trabalhadores que estavam protestando por melhores salários, e ele levou um tiro no pescoço, que saiu por trás, né, e acertou, veio por trás e foi parar no ombro dele, não sei como, e ele faleceu, não sei se na hora, mas ele faleceu desse tiro. Daí a morte do Martin Luther King foi um baque, né, porque ele era uma pessoa que estava lutando pelos direitos das pessoas, pelo direito de paz, de ir e vir, e morrer dessa maneira trágica, mas ele sabia, de certa forma, porque ele recebia muitas ameaças de morte. Então ele estava bem ciente, e eles disseram para ele não ir em Memphis, porque lá tinha muita gente ameaçando ele, mas ele disse que ele ia sim, que ele tinha que ajudar os irmãos dele. Então, teve a morte do Martin Luther King. Deixa eu ver. Perseguição. Tem aqui eu escrevo algumas coisas para mim me situar. Perseguição. Teve também aqui no Brasil, né, perseguição dos estudantes que faziam protestos, e teve uma perseguição que foi depois de eles estavam numa palestra, eles saíram de lá e eles não fizeram nada, não, e eles perseguiram os estudantes, espancaram, falaram diversas palavras de baixo calão para as mulheres lá. Então agiram com bastante truculência contra esses estudantes. E isso chocou muito, tanto que depois teve a passeata dos 100 mil, que foi uma passeata importante contra a ditadura. Teve diversas pessoas famosas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, Nara Leão, e um monte, Milton Nascimento. Muitos artistas participaram da passeata dos 100 mil. E daí era uma passeata pacífica, que eles iam sem medo de ser atacados. Outra coisa que aconteceu em 68, em agosto de 68, foi a chegada no Brasil da pílula anticoncepcional,
né, nos lugares já tinha, mas aqui chegou e foi uma polêmica, né, porque daí a mulher poderia, assim, tipo, decidir não fazer sexo com o produto final sendo sempre filho, fazer sexo como por prazer, assim, por, tipo, sem o perigo de engravidar. Daí é claro que as igrejas foram contra, né? E muitas pessoas foram contra até da ditadura, porque o motivo da mulher existir é para procriar, né? Para ter um filho atrás do outro. E a pílula dava a chance da mulher ser dona do próprio corpo e decidir quando ela queria ter filho, se ela queria ter. Certo? Fala aqui também do Dom Helder, que é um bispo. Deixa eu ver se eu anotei a página. 66. Dom Helder Câmara. Que ele fala que ele era contra a ditadura. Ele fala aqui sobre a igreja. Dom Helder era implacável. Está atrasada pelo menos um século. Precisa agir, pois aceitou durante 300 anos a escravidão dos negros africanos e hoje não pode aceitar a escravidão interna das massas enraizadas no latifúndio como na Idade Média. Bom, então tinha vários assim bispos religiosos também que estavam assim contra a ditadura. Tem o Marighella também, que ele começa a luta de guerrilha, né? Primeiro ele vê que não dá certo, né? O diálogo, não tem diálogo. Então ele começa a luta de... Eu tinha anotado no lugar aqui. A luta de guerrilha do Marighella. Eu e o Marighella ficaria muito tempo falando sobre ele. Mas eu vou tentar... Bom, tô tentando pincelar umas coisas aqui e ali. Tipo, aqui na capa dá pra ver que tem a Leila Diniz, né? Ela morreu em 72 num acidente de avião, mas ela foi assim uma mulher bem libertária nos anos 60, assim, tipo, considerada muito à frente de seu tempo. E teve até uma entrevista dela que ela fez na época que foi censurada. Agora eu vou falar da parte mais sombria da ditadura, que é a AI-5, Ato Institucional número 5, que endurecia a ditadura, tipo, caçava os direitos políticos e começou a tortura, né? Começaram a torturar as pessoas, os dissidentes, os que eles viam como inimigos. Então o exílio, eu vou falar sobre quem teve que ir pro exílio, o Chico Buarque e o Gilberto Gil tiveram que ir pro exílio. Era ser preso ou ir pro exílio. E o livro termina mesmo assim, com o exílio do Chico e do Gil. Fala aqui também sobre o festival de música, tinha me esquecido, em que eles queriam que ganhassem o Geraldo Vandré com aquela música Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, mas ganhou o Chico Buarque, a música Sabiá, e as pessoas vaiaram, mas se for ver, Sabiá também é sobre a ditadura. Assim, tipo, para não ser censurada, é bem sutil a crítica. Mas o que mais, assim, a música que realmente mais falava sobre o tempo que eles estavam passando é Caminhando e Cantando, para dizer não dizer que eu não falei das flores, do Geraldo Vandré. E ele falou para não vaiarem, né? Não vaiarem a música. Bom, esse livro tem muita coisa. Eu tô vendo o vídeo, tá quase 15 minutos, tá? Tem muita coisa que eu queria que eu falaria, ficaria meia hora. Então que eu falei, pincelei um pouco daqui, um pouco dali. Né? Mas o ano que a Terra tremeu, porque por causa das guerras, da ditadura, né, principalmente,
das mudanças de comportamento esse aqui é o que eu tô lendo, Jubiabá, do Jorge Amado. Muito bom, gostei da metade. Então é isso, dá um like e se inscreva. Tchau.